Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovandro Antunes, sou sociólogo e sou integrante do movimento Vidas Negras Importam. Hoje no vídeo que eu vou colocar no meu canal YouTube, lá no canal Gil Antunes, onde eu coloco várias obras com ênfase na questão do racismo, do antirracismo, mas não só, eu quero abordar essa obra aqui, ó, A Cor do Inconsciente, que é escrito pela psicóloga social, digamos assim, Isildinha Batista Nogueira, uma mulher negra impressionante, de uma obra assim fundamental para a leitura do racismo, não só no Brasil, mas também na leitura do racismo como um todo. E eu acho que é uma obra fundamental para a gente poder ter uma compreensão mais ampla, sobretudo do ponto de vista da psicanálise e da cultura. Inclusive esse livro aqui, que é O Racismo e o Negro no Brasil, que também traz tópicos da psicanálise, no que diz respeito ao racismo, também cita em diversos artigos de diversos psicólogos e até antropólogos, aqui também a Isildinha Batista Nogueira. Bem, a Isildinha, ela vai beber numa fonte bastante eclética para escrever A Cor do Inconsciente. Ela vai trabalhar com Freud, ela vai trabalhar com Lévi-Strauss, ela vai trabalhar com outros autores, mas como uma psicóloga e uma psicanalista lacaniana, ela vai trazer uma série de elementos do Jacques Lacan. Bem, para começar, a Isildinha Batista ela vai trabalhar a questão do racismo como um elemento consciente e inconsciente, né? Um elemento que, portanto, está arraigado à estrutura psíquica da nossa época. Lembrando que cada época vai ter a sua própria estrutura psíquica. E a estrutura psíquica, ela vai servir como um mediador, digamos assim, entre as condições socioeconômicas objetivas de uma dada época e a ideologia dessa mesma época. E nisso vai entrar a cultura. E nisso vai entrar os estudos da Isildinha em relação à percepção, à caracterização que o Claude Lévi-Strauss, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, vai ter sobre a cultura. Porque a cultura em Claude Lévi-Strauss, ela vai servir como um escudo, digamos assim, um organizador, né, de uma série de conteúdos, de significantes que, para poder ler e organizar a realidade objetiva. Porque em Lévi-Strauss a realidade objetiva, ela só se torna objetiva na medida em que ela consegue uma penetração na consciência e no inconsciente. Então ela vai servir como um organizador daquilo que não está organizado, do insólito. E para isso ela vai criar categorias, aquilo que o Lévi-Strauss chama de semelhanças essenciais e que a Isildinha vai trabalhar muito aqui. Essas semelhanças essenciais vão ter uma prioridade, digamos assim, na organização da cultura. Mas, ao mesmo tempo, essas semelhanças essenciais, que vão ser um norteador, ou seja, um norteador os valores de uma dada sociedade, que vai ter uma dada estrutura psíquica a partir de um dado momento histórico, que vai servir como um mediador entre as condições socioeconômicas e a ideologia, ela também vai necessitar, digamos assim, daquilo que é rejeitado, daquilo que significarão o oposto dos valores, da organização, daquilo que deixou de ser insólito pela cultura. E isso, ainda de acordo com Lévi-Strauss, na análise da Isildinha Batista Nogueira, vai colocar as categorias, aquilo que o Lévi-Strauss chamou das questões binárias, né, da análise binária das coisas, né? Então a Isildinha vai falar, olha, vai ter
o sagrado e o profano, né, na análise do Lévi-Strauss, mas também a Isildinha vai trazer a análise do distante e do próximo. E o racismo, especificamente, ele é uma realidade objetiva dos nossos tempos. O racismo como uma realidade objetiva dos tempos capitalistas. E por que ele é uma realidade objetiva dos tempos capitalistas e assim ele consegue ser? E assim ele consegue ser tão forte por ser uma realidade objetiva? Porque ele consegue penetrar no inconsciente e no inconsciente. É por isso que a ação racista, ela persiste muitas vezes aquém da própria política, da realidade social, da realidade política. O racismo ele tem uma persistência sempre muito forte. Bem, nesse sentido, nessas categorias opostas entre o próximo, o sagrado, o distante e o profano, o racismo vai cumprir um papel, digamos assim, nessa organização, dado que o racismo é uma realidade objetiva dos nossos tempos. Nesse sentido, vai entrar a análise onde a Isildinha, e aí torna ela uma inovadora muito importante no campo da psicologia social e da psicanálise no Brasil, e também da sociocultura, que ela vai dizer o seguinte, olha, o corpo dentro do racismo, o corpo vai cumprir esses papéis de significado do distante e do próximo, do sagrado e do profano. Aí ela vai dizer, bem, o corpo branco, a branquitude como um todo, vai significar a neutralidade, o universal e, portanto, o positivo na sociedade capitalista. E o corpo negro vai significar o distante, vai significar o profano, vai significar não o universal e nem o neutro, mas um corpo marcado. Lembramos que em psicanálise, isso também em Lacan, o corpo não é só físico, o corpo ele é um significante, que carrega uma série de símbolos, de significados. Bem, nesse contexto onde o corpo negro é o distante, é o não universal, é o não neutro, é o profano, ao negro vai ser oferecido pela sociedade racista a possibilidade de um ideal de brancura, ou seja, de tornar-se branco. Ao negro vai ser oferecido a ele um ideal de ego, oferecido no sentido de que ele vai ter que introjetar, pela sua própria negação, pela negação da sua negritude, introjetar um ideal de ego branco. E esse ideal de ego branco vai ser fetichizado, né? Lembremos que em Fanon e também na Neuza Souza Santos, essa categoria de fetichizado, ela vai ser vão ser usados termos um pouco, claro, não são tão iguais assim, mas de alienados. O que uma coisa não se contrapõe à outra, né? De certa forma, uma coisa fetichizada, ela vai ter uma dose de alienação. Isso até inclusive no próprio Karl Marx. Bem, nesse contexto aí de fetichização, o negro vai perceber que vai ter uma dilaceração, uma autodilaceração de si mesmo, desculpa. E nesse contexto, o negro vai colocar a culpa em si mesmo. A Isildinha Batista ela faz uma análise muito interessante da mãe negra ao se deparar com o bebê negro, né? Digamos assim, a imagem primordial, que depois nós vamos voltar essa questão da imagem primordial, que ela vai dizer assim, olha, a mãe negra, ela ama a criança negra, ela vai amar o bebê negro, mas ela vai, mesmo com esse amor, ela vai ter dificuldades de afeto. E quais são essas dificuldades de afeto? Porque a mãe negra, ao tentar introjetar, assim como o homem negro, mas estamos fazendo uma análise aqui da mãe negra, porque o que interessa aqui aqui não é a mulher ou o homem, mas o que interessa aqui é o contato entre a mãe e o bebê, no caso a mãe negra e o bebê negro, ela vai
desejar para si uma brancura. E ela vai passar para o bebê na imagem primordial, e portanto isso vai se transferir para o afeto, ela vai transferir também o ideal de brancura. E esse ideal de brancura, a criança, no estágio do espelho, que também é a imagem primordial de si mesma, não é? A criança, ela vai olhar para o espelho e vai trazer este ideal de brancura, no sentido que a criança, na imagem primordial, vai ter uma dificuldade de se reconhecer a si mesma. Né? Lembremos que em Freud, a construção de um indivíduo, a evolução, digamos assim, eu não gosto muito de usar a palavra evolução, mas às vezes ela ajuda a entender rapidamente algumas coisas. A evolução do indivíduo, na evolução do indivíduo vai ser essencial o desprendimento, a ruptura com os pais. Não é à toa que o adolescente, né, digamos que ele vai estar no auge dessa ruptura com os pais, ele vai ter uma série de conflito, né, com os pais. E parte desse conflito vai ser a lembrança infantil, digamos assim, uma lembrança muitas vezes não real, a lembrança infantil de que os pais não o amaram. Mas isso vai ser essencial para essa ruptura. Bem, no jovem negro, essa questão da ruptura para a evolução do indivíduo, ela vai trazer uma carga emocional advinda do racismo e do ideal de brancura assimilado na sociedade, já em contato com a sociedade e já também em contato com os pais. Porque essa ruptura do jovem negro com os pais também vai se dar através do corpo. Olha só, Isildinha Batista na veia, no corpo. Por quê? Porque a ruptura da criança, do jovem negro e também do adolescente negro, ele também vai se dar pela cor. Ele vai querer romper com a cor dos pais, porque ele vai colocar a culpa nos pais pelo seu sofrimento, o sofrimento racista, o sofrimento da violência racista. Porque para Isildinha, racismo não é preconceito, racismo é violência. E ele vai colocar a culpa nos pais por essa violência sofrida. Bem, nesse contexto, onde a cultura, onde a ideologia vai colocar um papel onde o corpo, enquanto significante, não só como físico, mas enquanto significante, ele também vai cumprir um papel central aí. Nesse sentido, vai ter todo um debate de como que o negro, nessa sociedade, pode, digamos, superar, né, essas mazelas, digamos assim, advinda do ódio, advinda da cultura, advinda do próprio racismo em si. Bem, primeiro que ele vai ter que, assim como em Fanon, isso a aproximação de Fanon é muito importante, ele vai ter que romper. Nisso a psicanálise vai cumprir um papel, mas a política também, essencialmente a política também, vai ter que romper com esse ideal de ego branco que lhe foi imposto como a única alternativa. Segundo, ele vai ter que ter um elemento de busca positiva, de busca positiva e não marcada no corpo do que é ser negro, do que é ser de forma positiva negro, portanto de forma positiva humana, portanto de forma positiva de um significante e portanto de forma positiva na formação do seu eu. Bem, é um vídeo bastante complexo, né, gente? Eu acho que eu resumi muito aqui, não tem como fazer uma análise da Isildinha de forma muito curta. Com certeza faltou muita coisa aqui, mas eu super recomendo essa obra aqui, que é A Cor do Inconsciente, tá bom? Da Isildinha Batista Nogueira. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, dá um like lá, segue meu canal Gil Antunes no YouTube. Muito obrigado, um grande abraço.